Tá aí. Fala galera da T5, tamo aí mais uma vez, mais uma live especial com meu grande amigo Danilo. Hoje vai ser top, né? Com esse grande profissional Danilo, que hoje trabalha na análise de desempenho do Guarani, um grande profissional, um grande amigo, Renan que entrou. Popó, meu amigo, eu vi seu vídeo lá hoje, hein? Tamo junto. Depois da live vou te chamar lá pra gente trocar uma ideia, ver o que aconteceu lá. Continua firme nos propósitos aí, que Deus tem coisa boa, viu, meu amigo? Tamo junto, Adilson Popó, meu parceiro de Japão, Curitiba, um grande abraço. Silvinha Rezende, Thiago Godoy, um grande abraço. Danilo Benjamin, já entra aí, meu amigo, já vamos trocar ideia. Já vamos partilhar um pouquinho da sua história aí. Vai, Guarani, isso mesmo, vamos Bugrão, Bugrão pra cima deles. Guarani com uma campanha maravilhosa no Paulista, teve essa pandemia e tiveram que parar aí, mas o Danilo tá fazendo um excelente trabalho lá. Me chama aí, Dan. Beleza, meu amigo? Danilo entrando aí. Nós vamos bater um papo. A galera elogiando o Danilo. A Cris entrou aí, Cris. Dá a nota depois aí pro maridão aí, minha amiga. Grande abraço. Fala, meu amigo. Você tá de ponta cabeça aí pra nós? Cadê você, meu amigo? Thiago Godoy, um abraço. Aí, agora sim, hein, Dan? Beleza, meu amigo? Como é que você tá? Saudade de vocês, meu. Tudo certo? Fala, Tata, tudo certo, graças a Deus, cara. Um pouquinho impressionado com tudo que vem acontecendo aí, né, em função da pandemia, né? Não é fácil, situação complexa, mas tentando aí, na graça de Deus, continuar caminhando, né? Manda um beijo pro seu amado aí, cara. Ela tá dando moral pra nós aí. Ah, com certeza. Beijão pro amor da minha vida aí. Thiago, a galera, o jogo tá entrando. Danilo, um grande amigo aí, gente. Nossa, essas lives, Dan, têm sido tão boa para poder partilhar também. Nós que estamos vivendo esse tempo de isolamento, né? Todo mundo, né? Nós, né? O geral, né? O público não tem uma bolha, né? Nós do futebol também sofrendo, como todo mundo tem sofrido na sua área, mas a gente quer contribuir com aquilo que a gente tem para entregar para cada um, né? Galera que está entrando aí, o Anderson, Puga, galera de Paulínia. Hoje o papo é bem paulinense, hein, cara? Grandes profissionais daqui saindo, né? Eu já Verdade. falei com o Thiago, já falei com grandes feras aí. Muita Pessoal, gente boa, né, tá? falei com o Anderson também no começo dessa semana. As lives ontem eu falei com o coordenador da base do Goiás também, o Rafael Barreto, um amigo de gestão de futebol que a gente está fazendo no curso junto, foi muito bom. E hoje, abrilhantando com essa fera, Danilinho, um grande amigo pessoal, vivemos muitas coisas parecidas, né? E o Danilo tem ele nunca. Danilo foi um craque de futebol, você não? Não. Ah, não, não, não. Longe disso, tá? Fui um esforçado da bola. Mais um que se iludiu com a bola, né? Mais um que achou que dava, mas chega uma hora, principalmente agora, quando eu fui trabalhar, que eu falei, realmente, né? A gente tinha muito esforço, muita vontade, amava muito futebol, mas daí a tá lá entre as quatro linhas é outra história, né? Tá? Você que conseguiu tá lá sabe bem disso, né? É uma diferença. Às vezes o pessoal gosta de falar, né, de que tive oportunidade, que eu jogo amador, uma coisa assim. Não é, né, gente? Não é, não é. Não tem um. Você está vivendo essa sua tela É travar, agora diferente, é voltou. diferente. Mas que legal, Dan. Na realidade, eu falei isso porque o Thiago, nós recebemos testemunho, está recebendo bastante testemunho da live, e uma das coisas que chegou até o Thiago, professor, foi que a live estimulou o rapaz lá a tomar uma decisão e entrar para a educação física, porque ele Pô, que entendeu legal. que o futebol ele vai muito além, né? Que ele é um processo formativo no caminho, mas só que dentro dele ele vai se afunilando e cada um vai tomando um rumo, né? E eu vendo profissionais como você, o Thiago, que está hoje representando a seleção brasileira, você que passou por grandes clubes, como eu citei até no script lá da apresentação Uhum, do seu post, que você já trabalhou no Curitiba, trabalhou no Atlético Paranaense, sim. né, grandes referências lá no Paraná de clubes, né? Passou no Uhum, processo formativo no Pauline aqui, por todas as isso. etapas, né? Aí chegou lá Aham, no Curitiba, organizando e coordenando um projeto maravilhoso
na categorias menores ali no sub-11, sub-13, depois foi para o Atlético já assumindo como treinador e hoje vivendo essa experiência aí no Guarani. Antes você teve na Ferroviária também, você vai falar um pouquinho todo esse trabalho. Mas seja bem-vindo aí, né, meu amigo? Apresenta para o povo, fala de onde você é, essa nossa cidade maravilhosa aqui. A gente vai trocando uma ideia sobre o futebol no geral, que a gente gosta de ouvir. Na nossa live que a gente gosta de ouvir um pouco da história, né, de cada um, daquilo que passou para chegar no nível que está hoje. Aí nós vamos entrar no... Você me ajudou muito no processo da transição do AT5 para o AT5FC. Você faz parte da história, como o próprio Wagner citou, lá o Basílio, a galera, o Thiago sempre fazendo as suas piadas aí, e não tem jeito, mas é um cara que tem estudado muito futebol, né, que tem vivido as duas realidades que eu sou mais apaixonado, é essa realidade que tu vive do que de ter ido para a teoria muito. Você é um cara que aprofundou muito, bastante. Eu também estou... Esse dia eu estava pensando no Érico, professor, vou querer bater um papo com ele também. Tem aprofundado demais dentro da teoria do futebol e você tendo essa flexibilidade, né, da teoria para a prática, na linguagem, tudo. A CBF até mandou o glossário para nós, né, que somos formadores, numa linha das duas linguagens, para a gente poder, como é sociocultural, né, o esporte ele abrange isso, nosso futebol, né, sociocultural, socioeconômico, e tem influências em tantas áreas. A gente tem uma maneira melhor de se apresentar para os nossos alunos, aquilo que a gente tem oferecido para eles. Mas fala um pouquinho de você, meu amigo. Se apresenta aí, né, e vai por etapa, que aí eu vou te interrompendo, falando qual esse caminho que a gente precisa. O meu público é um público diversificado aí, né, mas essas lives eu estou especificando somente para pais de alunos, alunos atletas que eu falo, né? Porque eles estão no processo formativo, eles precisam entender que esse processo é um caminho longo e árduo, né? Que eles precisam entrar dentro deles, não viver dentro de uma bolha, né? Que é isso que é a nossa preocupação maior, porque nós somos formadores, né? Formadores de opinião, somos formadores dessas crianças que passam pela nossa vida, e somos com os pais. Junto com os pais, a gente quer deixar algo positivo para eles, né? Tá certo, meu amigo? Deixa eu ver aqui só aqui. Tá. O Newton Júnior entrou, o pessoal da Pontocar. O Newton, um abraço. Bozó entrou. Abraço, Newton. Do Tomazão, Júlio Marcos, o Anderson Pulga, nosso amigo, Thiago Rezende, o Eduardo Salvador, professor Beto, o grande professor Adriana Giacomo, nossa parceira de fé, companheira. O Alcinei também entrou aqui. Tiagão, Rubem Júnior, grande abraço. Fabinho entrou. Magno Moraes Neto. A doutora Carol, que tem... Doutora Carol, demos um passo importante hoje aí no nosso projeto, hein? Graças a Deus deu certo. Felipe Braga. Teixeira, Luiz. Neuza Souza. Luiz Alex, que dupla. Abraço, Luizão. Danilo Fera. Tá com moral, hein, Danilo? Tá com uma plateia boa aí, cara. Galera, tudo Santana Calçado, Luizando, parceiro Cazu, Ivo Pepo. Pepo sempre esse é fenômeno. O Pepo, eu falo toda vez aí, meu compadre é o filósofo do futebol. Esse é fera. Mas bem-vindo aí, meu amigo, tamo junto. Como você tinha perguntado, né, assim, acho que como a maioria aí do pessoal que hoje vive, que gosta do futebol, seja trabalhando, seja acompanhando, a gente começou de criança, né? Então, comecei ali com meu pai, me levando para assistir jogo amador em Paulínia, jogo pela TV, enfim, né? Começa assim, né? E futebol é um negócio viciante, né, tá? Você sabe, né? Você tá na bola há mais tempo que eu, depois que você entra, para sair é praticamente impossível, né? E assim foi. Então, desde a minha juventude aí, tentei ser atleta, treinei muito, professor Wagner, né? Referência aí no futebol em Paulínia, aí, com certeza. Todo mundo fala dele, Dan. Ele é o dinossauro da bola, né? Ele é o pai de todos, né? Ele é o pai de todos ali. Não tem como. Quem falar que jogou futebol em Paulínia e não foi treinado por ele, tá mentindo. Então, muito tempo ali com ele, né? Um dos motivos também que eu acredito, acho que eu não ter chegado é o Thiago, teve uma participação grande ali quando ele foi meu treinador, né? Foi meu preparador físico, aí me quebrou, né? Me arrebentou o Thiago. Estimulou você, né? Porra, me quebrou. Mas enfim.
Passei por todo esse processo aí, né? De correr atrás, de desilusão, de revoltar até um pouco quando as coisas não davam certo. Joguei futsal também, Paulino, enfim, todo esse processo aí, né? Até que chegou um momento que eu falei, não adianta eu ficar batendo cabeça na parede, né, meu? Eu tenho que ser realista com as coisas, vou tentar fazer, vou estudar, vou fazer outra coisa, né? Sim. Nisso, Paulínia, você sabe, é um polo da petroquímica, muita indústria, e eu fui fazer técnica em química, né? E fiz o técnico em química na ETEP, trabalhei em laboratório por 5 anos, até que também chegou um momento que o coração começou a falar mais alto, né? Eu falava, cara, esporte é o que eu gosto muito de futebol, eu não me vejo estando trancado aqui no laboratório mais 20, 30 anos da minha vida. Falei, já que eu vou ter que trabalhar tanto tempo assim, eu preciso fazer alguma coisa que me dê alegria em acordar todo dia de manhã e motivação de ir lá e fazer, né? E nisso eu fui Sim. fazer faculdade de educação física. Falo muito que poderia estar em qualquer lugar do Brasil, mas tive a graça de Deus de estar em Paulínia, onde nasceu um projeto que você pôde fazer parte também, conhecer, que foi inovador, que acho que contribuiu muito assim também pro profissional que eu sou hoje, né? Porque me abriu os olhos de muita coisa. Quando eu comecei a faculdade, comecei a estudar, eu tinha muito aquele olhar da questão física, né? Do futebol ainda força, futebol físico, e tal. E essas coisas foram desmistificando lá no Paulínia, né? Comecei a enxergar o jogo de um outro jeito, comecei a enxergar o jogador de um outro jeito, né? Você, principalmente, a gente via aquela visão do jogador muito um cavalo de corrida, né? O cara que tem que correr pra caramba, quantos tiros você deve ter que ter dado na sua vida como atleta, né? Sim, sim. E que depois a gente começa a refletir e ver que as coisas se adaptam, né? Hoje você, da realidade que você viveu na base como profissional e ver como são os treinos, como as coisas são hoje, deve ter visto assim mudou quase que da água para o vinho, né? Você não vê mais Muito, jogador né, tendo Dan? que dar tiro de 1.000 quilômetros, de 1.000 metros, tendo que ficar fazendo aquelas corridas contínuas, né? Se trabalha de forma muito mais otimizada com o jogo, com a bola hoje, né? Abrindo um Isso o parênteses, Paulino me Dan, ajudou não para muito. nem te cortar, né? A galera que entrou aí, Basília, a galera fera aí, um grande abraço, Basilhão, Aparecido, Brasileiro, Sidão, galera que fenômeno. tá entrando, Aloysio que entrou aqui. Na realidade, né, eu vejo assim, né, Dan, e isso que eu quero, porque você é um cara, né, bem atualizado e está vivendo bem na prática mesmo, no nível de alto rendimento, que a gente fala que é o pico lá, está no grande clube que é o Guarani. Essa realidade é a que os profissionais tinham para a época, né? Eu falo assim, né? Lógico que o futebol é um processo que você quebra paradigma, porque é difícil você mudar tudo de uma vez. E o Paulínia veio na época com essa realidade. Eu que fiz parte até do projeto como atleta ainda, era desafiador para mim também, muitas coisas, né? Porque imagina, eu que cheguei no Paulinho já tinha 31 anos de idade, tinha vivido todo o meu processo de 7 até 31 anos de maneira totalmente diferente, tinha pegado ele o passe, que é um fisioterapeuta que já trazia algumas realidades. E quando eu Sim. joguei no Atlético Mineiro, que aí também, ali com 25, 26 anos, deu uma mudada, mas realmente o Paulinho foi um impacto muito grande, né? Sobre tudo aquilo. Mas, na realidade, também eu cresci ali, porque eu discutia muito com todos os profissionais que estavam E isso envolvidos. é fundamental, tá? Eu discutia demais, assim, falava que não Isso é aceitava, mas aí fundamental. me mostrava alguns pontos e mostrava na prática que era importante. Então, é aquilo que que esse papo nosso vai levar bem para isso mesmo, trazer essa realidade da teoria, daquilo que não é uma verdade absoluta também. Eu acredito nisso, né? E nem aqui também de ser o ex-atleta por eu sei porque eu joguei, eu sei porque estive no Maracanã, eu sei porque eu sei, sabe aquelas Aham, prepotência, eu aham. não acredito Sim. nisso, né? Eu acredito em conceitos, lógico, em trabalho, em filosofias que muitas vezes nós dois não vamos concordar, mas só que esse embasamento que o Paulinho nos trouxe foi muito importante, né, Dan? Eu vejo assim, tá? Ele ajudou a desmistificar muita coisa, né? Como você falou assim, muitas das verdades absolutas que tinham, tanto de quem estava só lá na faculdade, achava que aquilo lá, porque ele leu no livro, era uma verdade, era pronto, acabou. E o cara que estava só na prática, que fazia aquilo lá há 20, 30 anos e aquilo acabou, assim, um teve que começar a dialogar com o outro, né? Coisa que a gente não via acontecer tanto no futebol. E esse diálogo enriquece, né? Porque daí gente que às vezes realmente está só lá dentro do laboratório da faculdade pesquisando, vê que, opa, aqui na grama aqui, o que eu leio lá no livro aqui é um pouquinho diferente, né? E o cara que estava ali, ele começa a olhar e falar, pô, o que esse cara tá falando, peraí, tem alguma coerência, tem alguma relação. E quando tem esse casamento, né, e pessoas eu vejo assim, principalmente, né, com o coração aberto a um querer entender o outro, né,
todo mundo cresce, né, tá? E eu vejo, assim, isso foi um ponto fundamental lá. Você pegava você, que era um dos atletas que mais discutia, que mais debatia, mas você pegava lá, tinha o Evaristo, que era ex-jogador, o Hélio, ex-jogador, o próprio Eric, que teve a experiência como atleta, então eles traziam o próprio Alcides, que também jogou no Velo, em nível menor, mas jogou, traziam essa bagagem do que eles vivenciaram no campo, aliado com aquilo que a gente procurava estudar e fomentar de conhecimento ali, e isso fez crescer, né? Acho que muitas das coisas que a gente via acontecer lá, que você viu talvez, né, pela primeira vez ou outra, começou a ver isso de acontecer realmente lá, hoje a gente vê acontecer em muito clube. E assim também como muita coisa lá, que a gente que não jogou, né, que veio mais da faculdade, que achava que era, a gente começou a ver que, opa, peraí, realmente isso daqui não funciona na prática. A gente tem que adaptar, a gente tem que entender essa outra realidade para que as coisas casam, né? Mas assim, foi um projeto que me abriu muitos olhos, aí primeiro nesse sentido, assim, de estar aberto a conhecer, a entender, a ver, a aliar essa teoria com a prática, né? Que nem só a prática ela vai resolver todos os problemas, mas também nem só a teoria vai resolver tudo, né? Você tem que E tentar você, casar ao máximo essas coisas. você fala, né? Entrou o Douglas Leite, aí o meu parceiro, goleiro do Bugrão, eterno Douglas, tem moral no Guarani esse meu goleiro aí. O professor Fernando também andou, dando moral para você. Flávio, o pai do Caio, nosso ex-atleta aí do DFC. Muito bom estar com vocês. E é verdade, Dan. A realidade é bem isso, né? E eu tenho, nesse tempo de pandemia mesmo, tenho confrontado com um monte de realidades, né? Eu, como gestor, tendo que ir atrás desse mundo digital que nós vamos deixando, vamos protelando e tem que entrar. E a tecnologia também entrou no futebol, né? Sem Então, esse dúvida. feeling que é importante, aquilo que você falou, né? A tecnologia ela não veio para atrapalhar, né? Ela tem que vir para agregar, né? Sim, Valores. Você, como análise de desempenho hoje, você pode falar melhor ainda, porque ela te sem dá dúvida. ferramentas e embasa você a colocar muitas coisas em prática, entregar pronto para aquele que é o seu treinador. Então, Uhum. hoje é isso que eu falo. O Paulinho, ele, para mim, nesse sentido, ele foi positivo demais para me contrariar e fazer eu sair do lugar que eu estava para aquilo que eu já pensava em fazer pós-carreira, né, de atleta. E ali foi um pontapé inicial. Então, eu acho que eu, como você, tenho uma gratidão eterna por Muito, Paulinho ter existido, né, e tomara que aí no futuro próximo possa voltar também com sem essa dúvida. cidade. A cidade, ela precisa ter futebol, é importante ter futebol no nível profissional, nível, né, de alto rendimento também. Então é O essa a esporte nossa faz bem para todo mundo. a expectativa, né? Mas continua aí falando. Aí depois você saiu de Paulínia, você foi para onde, meu amigo? Isso, quando eu saí do Pauline ali, eu tive a oportunidade de ir para o Curitiba, né? Clube que você jogou também, assim, a história fenomenal do clube, um clube tradicionalíssimo lá no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, né? Foi na região sul. Foi outra coisa assim também que me ajudou a abrir ainda mais o olho, né? Porque a gente que está aqui em São Paulo, aqui na região sudeste, a gente realmente está numa bolha, né? Aqui os programas só falam dos clubes daqui, só falam no máximo dos clubes do Rio, né? Pouco ali dos clubes do Rio Grande do Sul e de Minas, e só, né? Você quase não sabe. E quando eu cheguei lá e me confrontei com aquela realidade de ser um clube de muita expressão, de massa lá na cidade, assim, eu no primeiro momento falei, caramba, eu não tinha essa dimensão estando lá em São Paulo, né? Assim, como que realmente essas bolhas regionais elas existem, né? Mas foi uma experiência muito bacana, porque quando eu fui para lá, eu já estava já um bom tempo no Paulina trabalhando com as categorias maiores, né? Coisa de 2, 3 anos, últimos 2, 3 anos ali eu só estava trabalhando com o sub-20 com o profissional. E eu fui lá para iniciar um projeto diretamente nas categorias menores, né? No 11, no 10 ali, mais diretamente cuidando e ajudando na 13 e na 12. E Em que ano também, foi isso, Dan? isso foi em 2015, tá? Eu fiquei no Paulínia de 2008 até 2014. No Paulínia eu passei por tudo que você imaginar, desde a escolinha como estagiário até auxiliar do profissional, né? E cheguei no Curitiba em 2015 para ser o treinador da Sub-11 e a ajudar o Curitiba estava passando também por um processo de reformulação, né, na base, de desenvolver processos, desenvolver métodos, assim, já tinham pessoas trabalhando lá há muito tempo e o clube queria se organizar mesmo, né? Eu acho que, como você falou, essa também é uma das coisas, assim, né? O futebol, o jogo continua sendo o mesmo ali, só que todo o entorno dele hoje é diferente, né? Sim. Você, quando você era jogava, vocês chegavam no clube, era você, os jogadores, a resenha, a brincadeira. Hoje em dia os jogadores chegam no clube e é celular, né? Os meninos aí na escolinha chega e é o celular. Então mudou o perfil do atleta, mudou o perfil do pai,
Quantas vezes que um jogador chegava e questionava alguma coisa do treinador, isso daí não existia antes. Hoje em dia o jogador quer saber, quer entender, e é positivo isso, né? Ter essa troca, né? Todo mundo Sim. cresce, a gente como comissão cresce e os atletas mais ainda. Porque, Então eu cheguei Dan, numa também, realidade toda diferente. e não tem como, é aquilo que eu estava conversando com os pais hoje à tarde, né? Falando com alguns pais, e não tem como você vir com muita lorota mais não, né? Hoje existe muita informação, hoje tem acesso para todos que estão envolvidos. O Digão que entrou aí, Perfeito. professor, um grande abraço. Fragoso, o Rafinha entrou aí. Galera que está entrando, o Cris Capelotti entrou, um grande abraço aí. Não tem como mais, né, Dani, você falar de é, se você jogar qualquer conversa para pai ou para menino, né, cara? Eu vejo na escolinha, Não, qualquer treino que você der, você não explicar, você não trazer eles perto de você, eles não. sim. Não tem. É E, aquilo que você falou, a geração Z aí mudou é, bastante e os pais estão bastante atentos aos profissionais que cuidam do filho deles, né? Você até mencionou, né, tá? A CBF lançou aí, tá disponível para todo mundo que quiser ter acesso, o glossário lá do futebol, né? Hoje em dia, a internet e as redes sociais, elas facilitam para que todo mundo possa ir colher e buscar informação, né? Isso, eu vejo assim, para a gente, né, você como gestor aí, estando direto com os atletas também, isso daí, e para mim como professor, isso daí é fundamental, porque assim, nos obriga a crescer ainda mais, né? Porque é Sim, muito fácil você chegar e falar, como você falou, né, dar uma boleirada, eu sou a Taliba, eu joguei, então falei, pronto, acabou. Eu sou o Danilo, eu trabalhei no Atlético, falei, pronto, acabou. Não é assim, né? não, Todo não tem. mundo tem o direito de questionar tal, e isso é bom porque nos obriga a crescer e ter que nos virar para ir, para trazer informação, para tentar falar de uma forma que essa informação chegue e seja compreensível para aquela pessoa, né? Então, voltando um pouco lá no Coritiba, né? Então, a minha função lá foi principalmente essa, né? Ajudar a organizar, estruturar os processos lá na base, né? Na época, assim, teve bastante mudança no clube, que foi uma gestão de uma troca de gestão, né? Mudou o presidente. Então a gente foi lá para desenvolver esses processos da base, desenvolver caderno metodológico, muita coisa que eu já tinha feito no Paulínia, né? Então isso me ajudou muito para quando eu chegava lá não era algo assim nesse sentido do trabalho prático tão novo, né? Então eu me defrontei com uma realidade nova, assim, ser um clube de uma dimensão diferente, de tudo que eu fazia lá repercutia de uma maneira diferente, de se lidar com, assim, por mais que o Paulínia foi um projeto bacana e tal, mas ainda não tinha aquela filiação tão grande com os torcedores. Lá não. Lá eu pegava um pai que ele era torcedor fanático do Coritiba e o filho dele estava lá, então assim, tinha muito mais uma questão passional. Então foi um desafio bem bacana, bem legal assim, e sem falar, você vive em Curitiba, no já de cara que você percebe que é o clima, né? Eu estava acostumado aqui em Paulínia a dar treino, sei lá, 6, 7 treinos no ano na chuva. Lá você dá 6, 7 treinos no ano no sol. Toda a maior parte dos treinos é chuva todo dia, até molhar todo dia. Então, assim, isso faz. Você tem que se reinventar em muitas coisas, né? Porque às vezes o treino que você pensa, chega lá, o campo tá molhado, tá enlameado, aí você fala, e agora, né? Então você tem que se desdobrar. Então, foi uma experiência muito bacana, eu pude crescer muito dentro do clube, além de eu cheguei lá para trabalhar no 11 e tive a possibilidade lá também de crescer um pouco lá dentro. Então lá eu comecei a mexer mais com essa parte de tecnologia na análise de desempenho, eles fizeram cursos lá com a gente de capacitação, nisso eu comecei a dar um suporte no profissional também como análise de desempenho, e depois eu tive a oportunidade também de ser analista e auxiliar no Sub-20 lá, também foi uma experiência muito bacana, foi onde mais ainda me abriu os olhos essa questão do nível de atleta, né? Porque assim, era uma coisa, e não rebaixando, menosprezando ninguém. Porque se a gente for pegar o Fabinho, estava no Paulínia e é campeão da Champions League, né? Então, assim, é um atleta de altíssimo nível. Só que Sim, ali no Curitiba eu consegui me defrontar, digamos assim, talvez com mais atletas nesse nível, né? Então, assim, se ali no Paulínia aparecia, às vezes, sei lá, por ano, 4, 5 jogadores que se olhar e via que o cara tinha algum diferencial, ali no Curitiba era muito mais atletas, em todo sentido. Então, isso te obriga a ser cada vez mais criterioso, né? É mais difícil você ter que sim. tomar uma decisão de um cara onde o nível dele de um para outro não tá tão distante assim, né? Então é uma responsabilidade grande. Isso também me ajudou a ficar mais criterioso com algumas coisas, a me cobrar mais, a cobrar mais os atletas e algumas coisas. Foi uma experiência assim, que me fez crescer muito, muito, muito lá no Curitiba, assim, como pessoa, né, por sair da minha cidade a primeira vez e morar longe, estava 6 horas da minha família, então assim, você tem que crescer como um todo, né? Às vezes essa é uma realidade que muitos meninos que estão começando, às vezes eles não param para pensar nisso. Eu acho que o futebol se resume a Paulínia, aos times aqui de São Paulo, assim, o futebol ainda mais no Brasil, né? Imagina um menino seu aí, tem 14 anos, de repente chega uma proposta do Bahia. E aí?
O Bahia que está lá 12 horas de carro de distância para mais, como que faz? O pai vai, não vai, vai deixar? É muita realidade que às vezes as pessoas não percebem, né? É fácil ver na TV lá o jogo, né? Só que por trás dele é muita coisa que acontece, né? É isso mesmo, Dan, mas o bom de tudo isso são os processos que você viveu, né? E esse caminho que eu falo para as pessoas, não tem nada pronto, né, Dan? Não tem nada pronto, né? Existe a palavra-chave para nós somos profissionais de futebol. Eu que fui atleta e hoje como gestor, existe uma palavra que ela é fundamental que se chama renúncia, né? Não tem jeito, né? E se submeter, né? Na realidade, você passar por todo o processo, né? Eu falo para os profissionais que têm muita pressa, falei, passa por todos os caminhos, cara. Faz as etapas corretamente, vive aquele momento. O que acontece, né? O externo conta muito, né? Eu, Sim, quando eu sim, comecei na muito. escolinha, fui querer ser treinador, né? Eu sou mais para motivador do que treinador. Então, já fiquei no meu lugar. Lógico que tiver que ir, sei fazer. Sim. E Mas que não deixa de ser uma competência, né? é lógico, né? Mas aí você tem que saber aquilo que você tem melhor capacidade e Sim, tocar, né? sim. Então, você vai falar com um garoto, cada um reage de um jeito, né? Então, são coisas que você tem que aprender no caminho para poder realmente poder colher, né, lá na frente. E Exato. tudo isso que você falou, ter começado no Paulinha, na escolinha, né, no projeto de escolinha, depois ir para o alto rendimento, né, ali ter uma equipe profissional, trabalhar por todos os processos. E também você ter chegado lá, pô, cheguei na topo do Paulinho, eu tenho que ir lá em Curitiba, apesar de ser o Curitiba, de ter, né, toda a Uhum, estrutura que uhum, Curitiba tinha, você tem que uhum. recomeçar, né? Sim, Iniciar sim. um processo, né? Que Uhum. é importante. E assim, eu vi esse processo lá do Curitiba, né? Pelas tuas mãos, e hoje ele acontece, ele é um projeto muito humano. O Curitiba ele tem uma humanização no trabalho de base, principalmente nessas categorias de 11, 13 anos, que é maravilhoso, né? Sem O dúvida. Alan Muitos Murilo, que eu tenho acesso, profissionais grandes excelentes. profissionais e grandes amigos que eu fiz no futebol também. E eu vendo que aquilo que você plantou lá, né? Eu lembro que a gente se encontrou uma vez no Couto, né? A gente Sim. começou a trocar ideia, você falando de todo, bem na lojinha ali, bem, você falando do processo todos que você estava vivendo, nessa transição de uma nova cidade, de um novo tempo, né? Aham. E iniciar um trabalho que estava, de alguma maneira, não estava no caminho que aqueles profissionais que entraram de gestão naquele momento acreditavam. E eles tacaram uma responsabilidade para você, e por você Sim. ter vivido todo o processo, né, de preparação durante 7 anos, quando ele chegou na tua mão, você estava preparado, né? Foi isso que Sem dúvida. aconteceu. Sem dúvida, tá? É como você falou, né? A gente, a frase que a gente gosta de usar é pra gente caminhar, o caminho se faz caminhando, né? E Dungão, isso aí. não tem como você querer dar saltos, né? É um passo de cada vez mesmo, né? E o caminho, e ainda mais no futebol, ele não é um caminho assim também. Ele é um caminho difícil, exige muitas renúncias, né? Como você disse, renúncia de nós mesmos, muitas vezes do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, né? O ser humano, por natureza, já é vaidoso e o futebol ele ajuda a deixar essa vaidade ainda mais exacerbada, né? Então é uma renúncia diária mesmo à sua própria vaidade, ao seu ego, para você caminhar e se relacionar com as pessoas, né? Porque o jogo, como em si ele já é coletivo, você jogar sozinho não tem como, você depende do seu lateral, do seu volante, do seu zagueiro, do seu atacante, e por trás nos bastidores, como você falou, mais ainda, né? É uma equipe muito grande que está atuando para que os 11 joguem lá, né? Então, assim, isso na nossa vida, na nossa caminhada no futebol é assim. Não tem uma linearidade, não. O cara chega e fala para você, ó, tá, quero ser jogador, quero ser treinador, você não tem uma receita pronta para dar para ele, né? Você tem Sim. a experiência sua de vida e alguns caminhos que pode ajudar, mas nesse caminhar é onde ele vai descobrindo para onde ele tem que ir, se conhecendo para chegar nos objetivos dele, né? E isso foi o que eu vivi muito lá no Curitiba, como você falou, eu saí daqui do profissional e, pô, voltar para o sub-11, né? Mas era algo que eu precisava viver e que foi fundamental para mim e que eu não sei se é um passo atrás, mas é um passo, né? É um passo. Um passo, às vezes, ele vai ser mais largo, às vezes o passo vai ser mais curto, mas dar passos, né? Dar passos. Continuar caminhando na direção. Vai ter hora que você vai correr, vai ter hora que você vai caminhar mais devagar, mas é tentar continuar no caminho, né? Porque é assim que a gente vai crescendo, vai evoluindo e cada experiência ela ajuda você a ser melhor, né? Você é tentar aproveitar cada experiência que te oferece. Então, tentei sugar o máximo que eu pude
o período que eu estava lá, porque a gente também, isso é outra coisa que no futebol eu vejo assim, nos ensina, né, a viver muito o momento, porque a gente sabe que o futebol ele é muito volátil, as coisas mudam e da noite para o dia, Rápido, né? e rápido, rápido, muito rápido, né? Então você tem que tentar viver intensamente o melhor da maneira melhor possível quando você está ali dentro e crescer com isso, né? Porque é um caminho muito competitivo, né? No Brasil, seja você querer ser atleta ou você querer trabalhar como comissão, é muita gente que está tentando entrar no meio, que quer participar, que quer entrar, muita gente boa, que às vezes não tem oportunidade, fica pelo caminho, ser um atleta, às vezes, quanto cara que você jogou na base e tudo tal, e que fala, pô, como que esse cara não virou e fulano virou tal, então assim, também depende de muita coisa, né? Muita gente acha, não, mas pô, eu estudo pra caramba, pô, eu jogo pra caramba, tal, mas não depende só de você, né, meu filho? Tem muita coisa envolvida que pode acontecer para você chegar lá ou não, né? Então é ir sabendo reconhecer tudo isso, né? Reconhecer a bondade de Deus no meio de tudo isso e ir caminhando, né? Tentando seguir sempre um trilho ali de honestidade, de não prejudicar ninguém, mas caminhar, porque se eu ficar parado e falar, pô, não, ô, Coritiba, vocês estão de sacanagem, eu tava no profissional lá e vocês querem me levar pro sub-11? Não, não vou não. Não, ô, Coritiba, eu sou treinador, não vou fazer esse curso de analista não, pô, porque tá perdendo isso, sou só eu, né? Eu É nunca sei isso qual que é a mesmo. oportunidade que vai aparecer amanhã. Eu tenho que saber estar preparado para quando ela chegar, né? Que legal, Dan. Mas me fala, antes de você falar do Atlético, fala um pouco desse processo, né, para nós aí que trabalhamos com essa categoria, de sub-11 até sub-17, como que é o processo de captação nos times, né? Dá Uhum. um alento aí, principalmente para os pais, né? Que tem essa Sim, preocupação e também uma certa pressa para que isso aconteça. Fala ali de 11 até 13 anos, que você tem uma expertise nisso, eu sim, sei, sim. né? Você trabalhou muito tempo nessa realidade, nessa ansiedade. O que você pode dizer aí para os pais, né? Porque a gente está falando de futebol de base, né? Então a gente fala de todo o processo que é da formação inicial, da iniciação do futebol, né? Até na última ponta que é do sub-20. Então é muitas Sim. realidades. Mas o que você pode falar, por exemplo, vamos falar assim especificamente com um aluno do AT5, né? Que sonha entrar num clube de futebol, qual que é o caminho, qual que tem sido o processo atual, né? Dentro Sim, desse sim. mercado aí. Assim, tá, uma coisa que a gente tentou fazer, você até já testemunhou aí, tanto lá no Coritiba, e depois quando eu fui também para o Atlético, que foi algo que eu junto com o Paulo André lá, a gente tentou implementar e hoje está fluindo também muito bem lá, essa questão assim de, primeiro de tudo, tentar humanizar o processo, né? Entender que principalmente nas menores, ali com 10, 11, 12, 13 anos, você está lidando com crianças, 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 e que tudo que elas têm é um sonho, né? Ainda um menino de 10 anos, por mais que ele veja na TV, o carro, a roupa e tal, ainda assim, o principal dele ali é ele jogar bola, é ele brincar de futebol, né? É um sonho que ele tem de jogar em tal time, de jogar tal competição, né? Essa criança ela não tem toda essa dimensão ainda, principalmente essa questão financeira, né? Que quando mais velho vai chegando, é o que vai pesando mais. Mas ali é muito sonho, né? É muito brincar, é muito jogar, e eles são crianças, né? São crianças, não adianta, né? Você se até jogador, você vê lá, você chega antes do treino, os caras têm 10, 15 minutos ali, os caras estão brincando de bola. É rodinha de bobo, é dois sem coxa tal. Imagina com a molecada de 10 anos, o tanto que eles não querem brincar e não estão ávidos por isso, né? Então essa questão de tentar humanizar muito esse processo, né, desde a captação, foi algo assim que eu vi assim que funcionou muito bem no Coritiba, funcionou muito bem no Atlético, assim que fazia toda a diferença, né? Porque ali quando as crianças elas estão brincando, assim, não tem muita máscara, digamos assim, né? Tá todo mundo ali se divertindo e brincando e é na pureza do futebol ali da criança, né? Então Sim, isso desde o processo de captação já é o que a gente tentava ver. E eu vejo assim, como você falou, né, direcionar talvez para os pais, é realmente deixar os filhos deles serem crianças, sabe? Às vezes tem pai aí, o filho dele tem 10, 11 anos, e porque na escolinha ele já está tendo algum destaque e tal, e o pai já acha que vai acontecer tudo na semana seguinte, né? Que já vai aparecer, eu já tenho que arrumar um empresário, não sei o quê. Calma, calma, sabe? É uma criança, assim, não que eu goste de usar, mas é o exemplo que vem mais pra gente. Pegar o Jean Scherer aí, né, que era a promessa da base do Santos desde os 7 aos 20 anos e que infelizmente não vingou nada. Eu tive a oportunidade de enfrentar ele por duas vezes, quando ele tinha 14, quando ele tinha 17 anos. Uma capacidade técnica tremenda, ele era até mais
prestigiado na época do que o próprio Gabigol, do que o próprio Neymar, e infelizmente por toda essa pressão externa do pai, a coisa não aconteceu, né? Então, assim, é Você deixar as tocou crianças num serem ponto crianças. aí, você falou um ponto importantíssimo aí, Dan. Desde o Jean Chero, né, eu estava hoje numa sala do Augusto, o grande Augusto, nosso parceiro, ele estava falando sobre isso, que o Jean Scherer tinha aquele processo maturacional adiantado dele, né? Uhum, E ele jogava com oponentes, contra pares, contra as categorias, que era a maturação era sempre tardia. Então, a maior porcentagem de gols dele era bola parada e pênalti, né? Que faz uma exato, diferença muito grande. E total. também você tocou num processo que é tão importante nos dias de hoje, né? Que eu tenho falado aqui. E hoje nós, como a T5, a gente está fazendo esse processo, está obtendo resultado. Hoje foi um grande dia para a T5, né? Porque a gente Legal. começou lá atrás com o processo de escolinha. Depois de 2 anos a gente entrou com de treinamento. E agora, depois de quase 5 anos, a gente entrou com a consultoria esportiva, né? Hoje eu fechei Bacana. uma parceria muito boa com o Felipe Braga, que é um atleta que a gente tem no Red Bull Bragantino. Legal. Então, todo foi um Sucesso, né? processo, foi um caminho, né? De 5 anos ali cuidando. Ele está com 17 anos agora, vai fazer em agosto. Então, foi todo um processo. E, às vezes, o que acontece? Ele teve uma supervalorização e ele não entendeu o que era uma conquista, né? Eu não tenho intimidade com o Janchela, com o pai, com a família, né? A gente estudando, vendo isso, Uhum, existe uma supervalorização, ele não conseguiu entender a diferença de R$ 1 para R$ 100, né? Ele ganhar R$ 1 exato. para ganhar 5, para ganhar 10, para ganhar 100. Então, ele teve uma vida antecipada e nesse processo, todo mundo que estava dentro do contexto, que eu falo que não dá para fazer futebol sozinho, né? Não, Você sem o atleta, você não tem profissão. não tem Nós sem nada. a família, nós não temos o filho. Né? Então é um Nada. tripé que tem que andar junto. E isso foi bom você ter tocado, porque existem profissionais de todo tipo. Eu estava falando com os pais hoje, falou: você não tem que confiar em tudo que eu falo. Você tem que estudar, saber, ir atrás. Mas saber no contexto que você está, onde você entregou seu filho e qual o caminho. Eu hoje com o Astro, com a Priscila, né? A gente fez um caminho para o Felipe e hoje está dando passos importantes, porque existe, Legal. aquilo que você falou, existem etapas que não pode ser pulado, né? Ela não deve ser pulada. Ele precisa saber valorizar todos os passos daquela conquista, né? Entender isso, Uhum, e ele tem que continuar tendo metas, né? E a sem meta não é dúvida. só financeira, nesse processo Não. nós trabalhamos como consultoria, a gente dá meta para ele, né? Ele precisa ter que conquistar. Ó, você vai ter isso se você fizer isso. Isso é nato. Eu tenho um filho, meu. Você quer? Faz isso. Eu quero que ele quer um relógio. O sonho dele é um relógio meu. Eu falei, você quer, você faz tantos gols no campeonato. Você toda vez você vai lembrar, se você fizer, você lutou para ganhar o relógio. Não foi, toma aí que você. Não. Você tem um processo Exato. para você viver. Então, acho que Exato. nós, como formadores, isso é importante, né, Dan? Sem dúvida. Esse olhar humano, tá, é fundamental, né? Porque a gente, como eu falei assim, a gente passou por um período aqui no Brasil de não se preocupar mesmo com esse lado humano dos jogadores, né? Só bota o cara lá para correr, enquanto ele tá correndo, dando carrinho, fazendo gol, legal. Quando o cara começa já não mais a render, ele é afastado, né? E o futebol e as pessoas são mais complexas que isso, né? Então, como eu falei, né? E como você está fazendo com esse atleta que você está assessorando. Então, ter esse olhar mais humano, e principalmente nessas menores, né, onde as crianças estão mais suscetíveis ainda, né, é muito mais difícil, difícil talvez não seja a palavra, mas assim, o seu poder de influência ele é muito maior no menino de 10, 11, 12 anos do que no menino de 16, 17, né? É outra forma de abordar, é outro processo, é outra maneira de você conseguir atingir aquele lá. Então, esse processo inicial ali de 10, 11, 12 anos, assim, não matar essa criança que está ali, principalmente esse amor que ele já tem natural, esse gosto que ele já tem natural pelo futebol, eu vejo assim, é fundamental, né? Porque realmente, daí acontece que é pressão do pai porque o menino tem que jogar e não sei o quê. Pressão do treinador porque tem que jogar, tá lá fora e tal, não sei o quê. Pô, é pressão porque eu tenho 12 anos e eu já tenho que estar no São Paulo. Semana que vem tem o campeonato, eu já tenho que ser campeão. E, tipo assim, e toda essa série de pressões, esse monte de coisa, às vezes vai matando a criança que tá ali, vai matando o prazer por jogar. E daí realmente, com 15, 16 anos, o menino já não tem mais
aquele amor por aquilo que ele faz, né? Aquele levantar de manhã para brincar de bola. Ele já sabe, putz, do treino, pô, o cara vai ficar cobrando, vai ser chato, pô, se eu não for convocado, meu pai vai brigar comigo e tal, sabe? E vai perdendo aquilo que é a motivação principal, que é o gosto pelo jogo, né? Então isso foi algo que a gente, assim, lá no Coritiba, quando eu cheguei lá, a gente tentou já logo de cara ter um olhar muito grande para isso, né? Desde o processo de captação. Então eu participei lá de seleções onde vinha 100, 200 meninos, então a gente já tinha um primeiro momento, era já com os pais, né? Deixa a molecada lá, chutando bola, brincando, e vamos primeiro trabalhar com os pais, né? Tentar conscientizar de tudo isso e depois tentar também deixar os meninos o mais tranquilos possível, porque sob pressão, tá? É só o feijão que vai para frente mesmo, entendeu? Você pegar o menino ali de 10, 11 anos e ficar aquela pressão em cima dele para ele render, para ele fazer, a gente adulto já tem dificuldade muitas vezes de render sob pressão. Imagina uma criança de 10, 11 anos. Então deixar eles o mais confortáveis possíveis, o mais tranquilos possíveis, para daí ali a gente começar a trabalhar, identificar as coisas, identificar necessidades com eles, né? É um período que eles estão muito sensíveis, né? Principalmente motoramente, né? Então é um período muito legal de você intervir em questões particulares. Você tem um menino ali que você já percebeu que, pô, ele tem uma facilidade muito grande de ambidestria, né? Ele já utiliza muito bem as duas pernas. Pô, então talvez no momento de fazer alguma especificidade, ou eu vou fazer alguma brincadeirinha tal, para esse menino vou colocar ele num grupo que ele vai fazer uma brincadeira para melhorar domínio, por exemplo. E esses daqui que tem mais dificuldade de ambidestria, eu vou fazer eles para jogar rebatida, né? Então ter esses feelings, essas sensibilidades nessas idades iniciais é muito importante, porque é o período que eles estão mais sensíveis para adquirir essas capacidades motoras, né? É o período de ouro que a gente chama ali, né? Como eu falei, né? E isso é uma parte que ajuda, é uma coisa que foi já estudado, comprovado, que ajuda você a aplicar na prática, né? Pô, eu já sei ali que dos 10 aos 14 anos os meninos estão mais sensíveis motoramente para receber informação para o corpo dele adquirir aquilo lá, então é um momento que a gente vai bater forte nisso, para daí lá com 14, 15, você começar a entrar em outras questões, já que isso já não está mais no período sensível deles. Então eu vejo muito também, às vezes, o menino dos moleques com 10, 11 anos já queria botar eles para jogar no campo oficial, não, vai fazer 2 linhas de 4 e não sei o que. Pô, calma, os moleques só têm 10 anos, cara, deixa os moleques brincar, entendeu? Não é momento de ter tanta preocupação com essas coisas. Pô, mas meu filho agora ele tem que ser zagueiro, e ele tá indo lá, e o treinador tá falando nada. Calma, o menino tá Ele é brincando, artilheiro, entendeu? pô, ele é artilheiro. É, Ele fez 15 gols na escolinha, aí tem que exato. ser, né? Então, não entende o processo do professor que está todo dia ali vendo, testando as habilidades dele em todo o setor do Uhum, campo, uhum. fazendo também ele entender todo o processo do jogo, né? Que é Sim, importante aumentar essa capacidade cognitiva dele. sim. Então, Eu vivi uma realidade lá, assim, que foi interessante, porque assim, muitos pais também já estavam acostumados com aquela coisa meio fechada, né? E como assim a realidade competitiva lá em Curitiba, ela comparada aqui com São Paulo, ela é baixa, né? Você tem realmente o Curitiba, o Paraná e o Atlético ali que te oferece jogos de um nível bacana, mas às vezes os outros projetos ali eles não têm aquele nível competitivo que estão essas três equipes, né? Então eu comecei a fazer o quê? Falar, pô, não tem porquê eu querer toda vez, eu vou jogar lá contra um projeto lá e vou querer botar os meus 11 melhor. Não, vou rodar os meninos, vou fazer os meninos vencer outras posições. Eu comecei a fazer isso com todo mundo, né? Então, sim. teve um momento assim, pô, o menino era lateral e de repente botei ele para jogar mais no meio, mais no ataque. O menino era atacante, eu botei para jogar um pouco mais atrás. Pô, teve pai que começou a ficar de cabelo em pé, né? Eu tinha que ir trabalhar com ele e falar, ó, é importante pro seu filho, ele é atacante, mas é importante ele jogar um pouquinho mais atrás, entender o jogo de outra forma, ler. O jogo que a gente está jogando hoje não oferece toda essa dificuldade, então é bom para ele vivenciar, enriquecer essas coisas, sabe? E assim, foi bacana porque foi algo que começou assim, o futebol hoje em dia, você pega, sei lá, você pega um Modric, que foi melhor do mundo, ele é volante, ele é meia, ele é camisa 10, mas ele também joga na beirada, ele também já fez lateral. Você pega o Marcelo, que joga por dentro, joga por fora. Então, enfim, eu sempre falava dos jogadores que achar que ele vai ser só especialista naquilo lá, é um cara que, seu filho hoje tem 11, ele vai jogar o futebol daqui 15 anos. Então, assim, daqui 15 anos vai ser diferente, né? Não adianta ele achar que ele vai ser especialista só nisso hoje. Pegar goleiro, há 10 anos atrás, ninguém tava nem aí se o goleiro sabia dar É um passe. isso. Hoje em dia, se o Boa. goleiro não conseguir dar um passe, meu irmão, esquece, tá? É Não isso vai mesmo. jogar. Dentro do Daí eu boto. sistema, né? Se vocês são treinador, dentro do sistema que vocês montam, o goleiro ele participa, né? Ele é uma Uhum, coparticipação hoje do jogo, né? Ele não exato. fica isolado, né? Então, é isso mesmo, Dan, mas é interessante como mudou, né?
as realidades, quantas informações que nós temos, né? Tanto aquilo a gente pode abastecer os pais. E me fala aí, depois do processo do Atlético, que você já pegou uma categoria acima. Fala para os Isso, meninos também, meu, que tem 14, 17 anos, que ainda estão no exato. processo, estão sonhando. O que você pode dizer para eles? E desse entendimento como que era no Atlético Uhum. que você Aí, viveu lá, né? aí no, Sub-14, que você foi treinador. isso. Como é que funcionou? No Atleta eu tive outro choque de realidade, né? Que assim, é um clube que ele tá em questões estruturais e administrativas, ele tá muito, ele não sei se a palavra à frente é a ideal, mas assim, ele é muito diferente de todos os Sim, outros, né? Acho que cada clube tem a sua realidade, sim. enfim, é difícil você falar tá à frente ou tá atrás, mas é um clube muito diferente em relação a todos os outros, né? Ele tem uma estrutura, realmente é uma empresa, né? Então, essa questão nos clubes, o conselho, não sei, não tem isso. Aqui tem quem é administrador da parte de RH, quem é administrador da limpeza, funciona como uma empresa mesmo, né? E a estrutura física do clube é uma estrutura muito grande e, assim, te oferece tudo, assim. Eu falo, lá, o cara que tá lá hoje, assim, ele não perde em nada em relação a qualquer outro clube de fora, porque lá eles têm tudo. Assim, trazer um exemplo que parece bobo, né? Mas eu cheguei lá, eu lembro, uma coisa que ficou marcada para mim. Eu cheguei lá para almoçar no primeiro dia meu de trabalho lá, e pô, tinha salmão no almoço. Falei, caramba, salmão, né, meu? Eu até falei, eu acho que eu tô no refeitório errado, né? Deve ser o refeitório do profissional, só aqui, né? Daí eu voltei e falou, não, é aqui meu. Daí eu vendo os moleques da base comendo junto com o Lúcio Gonzalez, com o Thiago Heleno, eu falei, caramba, cara, coisa que eu nunca tinha visto acontecer, assim, ter tanto Formação integral lá, né, cara? essa questão integrada como era lá. Então isso foi muito bacana, muito bacana. Eu tinha acesso a tudo no clube. Se eu quisesse pegar um dia e ir lá na sala, quando eu cheguei lá era o Autuori, e conversar. O Autuori que fez a entrevista comigo já foi algo que me assustou também. Falei, pô, tô jogando no clube e o treinador do profissional é que vai entrevistar o cara que vai ser treinador da 14, tipo assim. Foram todas realidades assim que eu não estava acostumado e que já também me causou um espanto, né? Mas foi muito legal. E como você falou, né? E lá já numa categoria mais velha, daí já começa a mudar um pouquinho, digamos, o foco. É claro que com 14, 15, sempre você vai dar um foco para essas questões motoras, para essas questões técnicas. Só que quanto mais velho vai ficando, o jogo vai ficando mais complexo e a própria capacidade de entendimento dos meninos do jogo vai melhorando. Então você começa a entrar mais em alguns aspectos táticos do jogo e tal, né? Então foi um lugar onde a gente também foi lá para começar a organizar um pouco essas questões, né, no clube. O clube já era muito estruturado, muito organizado, mas estava passando por um processo de transição. O Paulo André ele estava ainda como atleta, mas ele já estava nesse processo também dele de transição para dirigente, então ele estava com uma atuação já grande na base, né? E ele era um cara que ele via assim, né? Ele trazia muito essa experiência dele e falava assim, ó, eu vivi isso aqui na minha base, e eu senti, e depois quando eu me tornei atleta profissional e hoje quando eu já estou encerrando, eu comecei a ir atrás de estudar tal, eu vi assim que foram experiências assim que elas estão desatualizadas em relação ao que é o futebol hoje, que não foram eles que me ajudaram, né? Que mais me atrapalharam do que me ajudaram. Então, ele também veio com essa questão muito humana, né? Então ele aumentou muito o departamento de psicologia lá para ter pessoas atendendo e atuando diretamente com os meninos. Ele ampliou muito a questão desse auxílio com as escolas, né? O clube então tem uma presença muito forte na escola. Se o menino na escola lá ele desrespeitar a professora, ele toma suspensão no clube, fica sem treinar, não pode participar de jogos. Então, essa preocupação com esse lado humano também foi algo que ele trouxe muito e começou a implementar muito forte lá, né? E trazer todo o processo para o clube, né? Quando eu cheguei no Atlético, o Atlético ele começava mesmo dentro do clube a partir dos 14 anos. O Atlético não tinha oficialmente as categorias menores, né? Ele tinha aquela Verdade. parceria com o Trieste e tal. E daí o Paulo falou, ó, eu sei que você trabalhou com isso lá no Curitiba e eu quero que você me ajude a implementar isso aqui agora no Atlético também, que eu já uma coisa que eu tenho que entrar é que a gente tem que fazer a formação aqui de ponta a ponta, né? O menino tem que entrar aqui com 10 e sair daqui com 20 para ir profissional para daí ser negociado. Então essa implementação das categorias menores lá foi algo muito bacana também que a gente fez, uma coisa que o Atlético, as pessoas elas não conhecem, a força que tinha, né? Eu falei para vocês assim, qual que é a necessidade do Atlético, um clube, né, com todo esse tamanho e tal, e de ter um parceiro para fazer captação aqui dentro da cidade. Vocês mesmos não podem fazer essa captação vocês mesmos aqui dentro. Então, isso foi bacana que assim trouxe o clube para mais próximo dos meninos, para mais próximo da comunidade. Foi até bacana assim que no dia de inauguração do projeto, depois que a gente já fez o projeto de seleção, selecionou quem são os meninos e tal, um menino que ninguém sabia, ele morava a 2 quadras do CT e foi assim, um dos melhores na avaliação.
E daí no primeiro dia de treino o pessoal fez uma surpresa, foi o Paulo André e o Thiago Heleno buscar o menino em casa, tal, foi assim, uma coisa muito bacana. Então, assim, como que às vezes os clubes também não tinha essa dimensão da grandiosidade deles, né? Você tem um menino com baita potencial a duas quadras aqui do CT e você está preocupado em pegar um menino lá do Mato Grosso, você está pagando uma puta grana, desculpa a palavra, uma baita grana Imagina. para um outro projeto fazer captação para você, né? Então isso foi algo bem bacana que a gente conseguiu fazer lá, né? E no trabalho no dia a dia com os meninos foi isso também, né? Quanto mais velho vai ficando, os problemas também vão aumentando, né? Que a partir dos 14 ali, a maioria dos meninos já tem empresário, já começa a ter, além da pressão da família, já começa a impressão de que, fulano meu não joga, tá dando preferência para um, para outro. Então começa a vir outros desafios, né? Mas foi uma coisa muito bacana lá, porque assim, é um clube que ele te oferta de tudo, né? Te oferta de tudo. Você tem a melhor alimentação lá, você tem o melhor campo, o melhor material esportivo. Se provar para os caras, não, ó, o Petralha precisa fazer aqui um campo na diagonal, não sei o que, se você provar para ele do porquê que precisa daqui um mês o campo tá lá, sabe? Ele é um cara, ele sempre falava, ele não entende nada de bola, zero. Só que eu entendo de administração. Então, se você me mostrar que isso daqui é importante no futebol, trazer fundamento, eu dou um jeito do negócio fazer acontecer. E isso ele é um cara que ele cumpre mesmo, né? Tá na Então, frente, né? tá à frente nesse sentido, né? Então, coisas que tinham lá no CT do Atlético lá e nem outro lugar tinha. Hoje o Flamengo, o pessoal foi lá fazer consultoria para ver como que funcionava para implantar agora nessa revolução que teve no Flamengo, né? Então foi um clube assim que, primeiro nessa questão de tecnologia, me ajudou muito a conhecer coisas novas, a vivenciar coisas novas. Eu tive a oportunidade de participar lá, eles fizeram uma consultoria com uma empresa belga, então os caras ficaram uma semana acompanhando o trabalho e fizeram entrevista em inglês com a gente. Então, assim, ele te abre perspectivas assim que às vezes a gente. É sempre aquela história, né? Sempre amplia a bolha, né? A gente acha que está aqui naquele mundinho e é muito mais as coisas, né? Então foi fundamental nesse sentido, assim, né? Eu vejo assim, de entender que o jogo, ele, a participação do atleta, ela é muito grande, né? Lá por dar essa possibilidade de você trabalhar com mais coisas, então a gente tinha muito um trabalho forte lá com análise de desempenho. Cada categoria tinha um analista. Então eu dava o treino de manhã, o treino era filmado, e à tarde o menino já podia ir lá e ver o treino dele. Então isso foi muito legal, porque assim, e E como os isso meninos moram lá, potencializa, né, Dan? O demais, cara, menino com demais. toda essa realidade e ela bem usada e você fazer ele entender isso, né? Por isso que é o processo da escola formal é importante, né? Que a gente fala, né? Cultural, o menino estudar, passar por todo o processo, que hoje as informações dadas, né? É aquilo que o glossário traz. Você também, quem é profissional, tem a habilidade de saber a região que está, qual o público que você tem para poder entregar, não só essas palavras metodológicas difíceis, mas que seja dentro da realidade deles. Eu fiquei Sim, maravilhado com o glossário. Até meu filho, eu pus meu filho para ler, eu falei, ó, futebol vai ser legal. assim, se quer jogar bola, vai ser assim que vai funcionar, né? Então essa Sim. realidade, ela é boa, e aquilo que você falou, você trouxe tantas realidades dessas três, né? Nós temos um pouco de tempo aí. Fala um pouco do seu trabalho no Guarani, né? Que hoje é a sua atual função, análise de Uhum, desempenho. uhum. Em um minuto aí, fala um pouquinho, né, Sim, sim. desse Ali, grande Guarani, do trabalho tão belo que vocês têm feito lá. sim, sim. Muda tudo, né, tá? Assim, da base do profissional, assim, muda tudo, muda a dimensão, enfim, muda tudo, né? Muda tudo, porque na base você tá lidando ali com a mesma faixa etária. Eu tava no 14, é só menino de 14 anos. De repente, no profissional, lidando com um menino de 17 que acabou de subir, mas lidando com o cara de 32 que já tá pensando em parar, né? Então você tem que ser, uma readaptação constante, né? E ali, assim, o foco já não é mais tanto, digamos assim, em desenvolver o jogador, né? Digamos assim, teoricamente o jogador já está pronto ali. Então eu tenho que potencializar o máximo das competências que ele já tem para ele render o máximo possível para o clube e para o jogo ali, né? E é isso que dentro ali da análise que é o que eu tento mais fazer, né? Então é tentar, dentro da estrutura do clube que o clube oferece, selecionar as melhores informações possíveis, as que serão mais úteis, né, para que a gente precisa para os jogos, tentar trazer isso para o treinador, né, hoje o Carpini, então tentar trazer isso ao Carpini, a gente vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto no próximo jogo, ó, o principal que a gente tem que se atentar é isso, né, e para os atletas a mesma coisa, né, eu já sei que o extremo do lado direito do Botafogo ele corta muito para dentro para chutar. Então eu já vou no meu lateral, ó, fica atento, ele tem essa característica, direciona ele para o outro lado. E, É tentar Dani, a trazer e nessas aceitação hoje, especificidades.
só assim, né, a aceitação desses profissionais, ela é real com esse tipo de informação? Como que é a sua relação com os atletas, né? Entregando as informações, eles acreditam em você, tem que provar 2, 3 vezes o que você falou. Como que é o processo aí? Você tem que, eu vejo assim, antes da informação tem que vir a confiança, né? Se eu quiser já chegar descarregando informação sem o cara nem, se eu não ter relação nenhuma com esse cara, esquece, já cria aquela barreira. Então a primeira coisa quando eu cheguei lá ou quando chega um atleta novo é criar essa barreira, é o cara saber quem que é o Danilo, entender que eu sou lá uma pessoa lá para ajudar. Uma coisa eu vejo sim dos analistas, né, que até uma crítica, eu vejo que muito analista acha que é só ficar na frente do computador. E não é, né? Se o cara não estiver ali no campo, não souber lidar com essas coisas, não souber lidar com o jogador, ele vai ficar para trás, né? A mesmo e assim, e as duas realidades que você falou, né? Você teve que se melhorar essa situação de mexer com tecnologia. Hoje também o treinador, o auxiliar, o cara que não souber lidar com essas coisas minimamente, ele é um cara que também vai ficar para trás, né? Então, assim, os atletas, a primeira coisa é conquistar a confiança deles, né? É criar uma relação bacana com eles, saudável, né? Não é, e assim, quando as pessoas ouvem, né? Não é ficar amigão do jogador, não é isso. Isso daí é É, outro ponto, isso daí é natural. Mas é o cara sim, saber que você está ali para tentar ajudar e que ele pode confiar em você, que você está trazendo informação ali que vai ser boa para todo mundo, né? E quebrar dessa primeira barreira, assim, hoje eu vejo, tá assim, os atletas eles estão muito mais abertos. Tanto que, assim, muitas vezes, parte deles mesmos, né? Os caras já vêm, já quer saber, pô, e como que eu fui, quanto que eu fiz, agora na quarentena, quantos e quantos me mandaram mensagem, pô, Danilo, e aquele jogo tal, você tem aí pra eu dar uma olhada? Pô, e naquele jogo ali, que quantos passes eu legal. errei, não sei o quê. Então, eles estão muito mais interessados quanto a isso, né? A ter uma análise, um feedback próprio deles mesmo ali, né? Então, isso é uma experiência muito bacana, assim, porque me ajuda, particularmente, me ajuda a melhorar essa minha comunicação, né, com os jogadores, né? E também de olhar de fora, né? Porque é uma coisa quando você está ali, é, por mais que você seja comissão, mas se você, ou você está dentro de um clima, você não está ali no dia a dia, por exemplo, lá no Atlético, pô, eu acompanhava todos os treinos do Autuori, todos os treinos do Thiago Nunes, todos os Sim. treinos do Fabiano Soares, mas é diferente você estar ali na beira do campo e contar direto com os atletas, né? Então, para mim, tá vivenciando isso agora, particularmente está sendo muito enriquecedor, muito mesmo, né? Que maravilha, Dan. Que papo gostoso, mano. É bom demais poder Sem dúvida. partilhar, né, conhecimento e, né, poder contar a história, né? Você sendo paulinense, como eu nasci em Campinas, mas vim para cá muito cedo, né? Então, toda essa realidade aqui é maravilhoso, porque todo profissional tem um sonho, todo atleta tem um sonho, né, cara? Sem dúvida, Mas sem só que dúvida. a gente não preparar o caminho para alcançar os objetivos é muito difícil, né, Dan? E você é um Uhum. cara que eu posso falar que tem uma honestidade muito grande. Nós somos irmãos, né? Vai muito além, a Sim, nossa amizade vai muito muito. além disso, né? E a gente poder hoje, cada um no seu papel, né? Sem orgulho nenhum e prepotência, poder levar isso para as pessoas, para aquelas pessoas que estão perto de nós. Aquilo que você falou, né? O atleta, eu posso ser o melhor profissional do mundo, que eu sempre falo aqui. Você pode ser o melhor, né? Todo conhecimento do mundo. Se não tiver uma relação humana, humanizar teu trabalho, trazer algo a mais que vai além, né, que você sabe que eu estou te falando, não adianta. Não vai, Né, não falta vai. 2 minutos aqui. Eu quero agradecer Enxergar, mesmo por você ter aceitado o convite, poder ter partilhado um pouco de todo esse processo que você viveu do Paulínia até chegar ao Guarani. Não falando da Ferroviária, mas você teve uma passagem pela Ferroviária também. um baita Então, clube, um baita clube. e um clube organizado também que você, Muito, e na muito. realidade você tem ganhado campo por causa dessa honestidade e competência, né? Igual eu falo, você tem que ser competente, o profissional ele precisa ser competente, ele precisa melhorar. Então, quero agradecer a todos aí que entraram na live, tiveram com a gente, amigos, pessoal todo que esteve aí. Uma satisfação estar com vocês. Amanhã a gente tem uma live com o Felipe Sturmer do Grêmio, que trabalha também com categorias menores. Então, futebol de base essa semana está sendo top, né? E gratidão, meu amigo. 30 segundos aí E para falar. gratidão de você ter aberto esse espaço, né, Thaís? Assim, gratidão a você, né? Porque bem ou mal, mas você foi um dos caras ali do futebol de Paulínia que mais ganhou respaldo e notoriedade. E assim, acho que fez todo mundo ali da cidade acreditar que é possível, né? Com honestidade, com trabalho, respeitando as pessoas, que é possível alcançar os sonhos, né? Então, obrigado aí a você também por abrir esse espaço e estar fomentando tantas pessoas e estar buscando o sonho também.
Que legal, Dani. Obrigado. Essa frase é a frase da minha vida mesmo. Nós não vendemos sonhos, nós motivamos sonhos. Queremos capacitar todos aqueles que passam por nós, passam pela nossa vida, deixar um legado maior que vai além das quatro linhas, porque Sem se dúvida. for só futebol, ele é muito pequeno, né, Dani? Muito, Muito muito. Ele além. Mas passa, né? gratidão aí por tudo, meu irmão. Valeu, foi muito top. Valeu, Dá um tá? abraço na Cris aí, minha Pode amiga. deixar. Deus Você também, um abençoe abraço na vocês. família. Tamo Também. junto. Valeu pela Sempre. live aí. Um grande abraço. Um abraço, Tata. Com Deus. Valeu. Valeu, galerinha. Foi top. Grande abraço.